Assim era Singapura há 6 décadas, quando obteve independência. E assim permanece na atualidade, como um enclave sem corrupção e com administração eficaz, ostentando um dos 4 maiores PIB per capita globalmente. Singapura forjou a imagem de nação ideal, contudo, a realidade difere um tanto, uma vez que o milagre econômico de Singapura implicou em um ônus para sua população e agora parece estar em declínio. Os cidadãos de Singapura encontram-se sobrecarregados, esgotados pelo trabalho, uma vez que o território se torna exíguo e os custos aumentam. Pela primeira vez em décadas, a cidade-estado enfrenta um dilema habitacional, ao passo que sua demografia envelhece. A taxa de natalidade mundial mais baixa e a aversão crescente à incessante entrada de estrangeiros desafiam o arcabouço econômico. Mas como se desembocou nesta situação? Qual foi o preço a ser pago pelo sucesso e por que ele já não persiste? Eis o lado sombrio do milagre econômico de Singapura. No momento da sua independência, ninguém imaginava o brilhante destino que aguardava o pequeno país cercado por vizinhos muito maiores. A nação encarava índices elevados de desemprego, carência de mantimentos e limitações territoriais. 70% da população vivia na extrema pobreza, metade era analfabeta e 1/3 habitava em uma das favelas mais subhumanas do mundo. Entretanto, Singapura detinha uma vantagem em o seu primeiro-ministro, Lee Kuan Yew, guiado o país por mais de 3 décadas, o arquiteto do seu milagre econômico. Lee Kuan Yew professava que os ativos singapurenses eram os seus cidadãos e a sua dedicação, o que substancialmente explicava o feito notável que se havia consumado. Primeiramente, por não contar com recursos monetários ou mão de obra qualificada, Singapura optou por atrair quantos investimentos estrangeiros fosse viável, transformando-se em um hub para corporações globais operando na Ásia. A posição privilegiada de Singapura como ponto naval somava-se a um governo estável e eficaz, além de políticas incrivelmente favoráveis, tais como isenções tributárias para corporações estrangeiras por uma década e a ausência de sindicatos. À medida que um número crescente de corporações ocidentais selecionava Singapura como sua base regional, afluíam com capitais, pessoal e conhecimento. Em segundo lugar, a fim de maximizar o potencial individual, Lee Kuan Yew assegurou que Singapura fosse pautada no princípio da meritocracia, isto é, o pressuposto de que a sociedade recompensa indivíduos unicamente com base em seus méritos, aptidões e desempenho, de modo a possibilitar que talentos alcancem o ápice independentemente de suas origens. Isso delineou o sistema educacional de Singapura, onde desde a infância as crianças eram submetidas a exames padronizados e classificadas de acordo com seus resultados. Indivíduos com bom desempenho ascendiam e ganhavam acesso a instituições de ensino e programas de maior qualidade, garantindo que os alunos mais dotados alcançassem seu potencial máximo. Ademais, o trabalho contínuo constituía princípio fundamento da nação, uma característica intrínseca de Singapura. Não era apenas uma particularidade pessoal de Lee Kuan Yew, mas também uma iniciativa para fomentar os cidadãos singapurenses a trabalharem mais, lembrando-lhes que essa era a única senda para impulsionar a nação pequena. O governo ecoava essa mensagem ao longo do tempo, lançando campanhas nacionais de produtividade destinadas à população desde a infância, como o lema bom, melhor, ótimo, jamais descansar e o mascote da produtividade. O resultado derivado desses fatores refletiu em um aumento populacional substancial, uma vez que a quantidade de habitantes triplicou desde a independência nos anos 1980. O governo implementou políticas de imigração extremamente acessíveis, atraindo dezenas de milhares de indivíduos anualmente para residir e trabalhar em Singapura. Isso incluía operários menos especializados e profissionais altamente qualificados, conhecidos como talentos estrangeiros, que preenchiam os cargos da denominada economia do conhecimento. A fim de intensificar ainda mais o crescimento demográfico, o governo conduziu inúmeras campanhas incentivando os cidadãos a terem o maior número de filhos possível, tais como a campanha Tenha 3 ou mais, se puder suportar, ou uma canção que exortava a procriação no Dia Nacional de Singapura. Patrocinada pela Mentos, no dia 9 de agosto, é hora de cumprir com nosso dever cívico. Não me refiro a discursos, fogos de artifício ou desfiles, embora aprecie essas manifestações. Refiro-me ao que ocorre depois. Refiro-me a gerar descendentes. Tal é a chave do êxito singapurense, e aqui é onde a narrativa usualmente encerra-se. Não obstante, nesse relato alberga-se uma face mais sombria,
visto que os mesmos princípios que fomentaram o êxito de Singapura originaram uma nova roupagem de desafios que o país deve confrontar. Porém, o que aconteceu? Existe um termo em Singapura denominado Kiasu, que essencialmente traduz o medo de perder ou de ficar atrás. Esse termo captura a mentalidade dos singapurianos e a maneira como o país e seu povo encaram o mundo como uma competição intransigente, onde é necessário permanecer constantemente vigilante e esforçar-se ao máximo para atingir o sucesso. Todavia, esse não é um mero termo arbitrário. Conforme sociólogos e psicólogos que se debruçaram sobre o tema, Kiasu é efetivamente um traço psicossocial e cultural autêntico, caracterizado por uma preocupação excessiva em obter o máximo de cada transação e uma compulsão por superar os outros. A despeito de essa mentalidade possuir impactos positivos, tais como a motivação para trabalhar arduamente, também resulta em consequências negativas profundas para o próprio indivíduo. Não apenas os singapurianos têm um desgosto por seus empregos maior do que qualquer outra nação, convertendo-se em uma das sociedades mais sobrecarregadas e ansiosas, como pesquisas também apontam que a mentalidade Kiasu conduz diretamente a uma conformidade mais elevada, autoestima diminuída e menor criatividade a nível pessoal. Em outras palavras, o sistema e a mentalidade suscitam um sentimento de falta de valor nas pessoas e inibem sua capacidade de gerar e perseguir novas ideias. Isto é contraditório, visto que, embora o trabalho árduo contribua para a economia, a autoestima e criatividade figuram como pré-requisitos cruciais para o êxito nos negócios e no empreendedorismo. Se a obsessão pelo esforço excessivo prejudica essas qualidades, pode não representar um compromisso vantajoso. Mas de onde advém esse efeito colateral? Basicamente, é a outra face da moeda do êxito de Singapura. Desde a sua independência, Singapura enxergava-se como uma nação pequena e vulnerável, perpetuamente à mercê de um perigo existencial, e necessitava trabalhar mais do que todas as outras nações para sobreviver. Entretanto, essa mentalidade de sobrevivência, tanto a nível nacional quanto individual, também se desdobrou na mesma atitude de sobrevivência em nível pessoal, que constitui a base do medo de perder. Simultaneamente, embora Singapura seja altamente desenvolvida, ofereça ótima qualidade de vida e figure entre os países com maior PIB per capita, a vida na nação não é um passeio. Desde a infância, o indivíduo transita por um sistema educacional altamente eficiente que gera estudantes com alguns dos melhores resultados em exames padronizados, contudo, é extremamente estressante. Assim como na Coreia do Sul, aulas suplementares após o período escolar são comuns em Singapura. Porém, mais intensamente do que na Coreia, os resultados de exames, mesmo em idades tenras, podem determinar toda a trajetória profissional, devido ao processo de classificação. Um bom desempenho em um exame na escola primária pode definir a instituição de ensino secundário e, subsequente, a universidade que o indivíduo frequentará. E caso a aspiração seja ingressar no setor público, por exemplo, o maior empregador de Singapura, é necessário exibir resultados de exames a partir dos 16 anos, e as notas pessoais desempenham um papel definitivo na obtenção ou não do cargo. Não surpreendentemente, estudantes em Singapura encontram-se muito mais estressados e suscetíveis à ansiedade em comparação a outros países. E a situação não se alivia substancialmente na fase adulta. A despeito dos esforços governamentais, a nação dispõe de recursos limitados, e embora Singapura disponha de salários robustos, isso faz com que determinados aspectos sejam desproporcionalmente dispendiosos em relação a outros lugares, como a habitação. Devido ao território restrito e a uma população permanentemente em crescimento, o espaço figura entre os recursos mais escassos em Singapura. Embora Singapura seja elogiada como o país que conseguiu solucionar a sua crise habitacional nas últimas 2 décadas, essa conquista já não é inteiramente verídica. A habitação privada tornou-se excessivamente custosa e inacessível à maioria, a menos que se possua remuneração muito superior à média. O governo tem edificado residências públicas e disponibilizando apartamentos para venda ou aluguel por 99 anos a valores relativamente baixos, de maneira a assegurar moradia a todas as famílias. Contudo, nos anos recentes, o governo enfrenta dificuldades em construir unidades habitacionais suficientes para atender à demanda. As listas de espera por novos apartamentos estão saturadas, sendo comum a necessidade de esperar mais de 5 anos para adquirir ou alugar um apartamento público. Enquanto isso, indivíduos têm revendido unidades públicas no mercado secundário, que não é regulado,
e os preços têm escalado a ponto de se tornarem extremamente elevados. Dessa forma, Singapura encara uma bolha imobiliária ascendente rapidamente, e a questão habitacional evolui para uma fonte de estresse crescente para um segmento em expansão da população. O fato de a vida ser tão onerosa e competitiva representa uma das razões primordiais para a menor taxa de natalidade em Singapura, inferior até mesmo à do Japão. Em pesquisas, pessoas frequentemente apontam motivos financeiros para sua relutância em procriar, e embora essa situação seja comum em diversos países desenvolvidos, ela assume proporções especialmente problemáticas para Singapura. Uma das estratégias de crescimento contínuo do país tem sido o incremento demográfico, mas à medida que os singapurianos procriam cada vez menos, esse aumento torna-se insustentável na prática. A população de Singapura, seu único e mais valioso ativo, iniciaria um declínio rápido se não fossem os níveis excepcionalmente altos de imigração. No entanto, um dilema surge e, em vista da já competitiva vida em Singapura, uma crescente insatisfação emerge em relação à incessante migração, sobretudo a de estrangeiros altamente qualificados. Cada vez mais pessoas sentem que esses estrangeiros estão competindo por empregos qualificados com os habitantes locais. Entretanto, Singapura necessita da imigração, dada a sua demografia envelhecendo rapidamente, e sem a migração, em breve irá se transformar em uma nação majoritariamente idosa. A encruzilhada reside no fato de que a estratégia em que Singapura confiou para prosperar até o presente, expandir a sua população e incitar o máximo de esforço, pode não ser mais efetiva. Mesmo que as pessoas continuem a trabalhar tão intensamente quanto sempre, sem um aumento populacional em expansão, isso não será suficiente. E se os indivíduos não se sentirem financeiramente seguros em relação ao seu porvir, não acolherão de bom grado a constante entrada de mais pessoas, visto que a vida já é suficientemente competitiva como está. Assim, a viabilidade e o futuro de Singapura ostentam uma incerteza mais profunda do que aparenta.